Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar da Paraíba 2018. Mais uma aula que nós vamos resolver questões, então, como sempre, acompanha comigo a leitura da questão. A questão diz o seguinte, questão inclusive que já fizemos aí num outro momento, né? Não a mesma questão, nós já realizamos uma questão sobre esse assunto, mas era uma outra questão. Vamos a ela. Para que um computador seja encontrado e possa fazer parte da rede mundial de computadores, necessita ter um endereço único, denominado endereço IP, o Internet Protocol Address, quer dizer, o endereço para protocolo da internet. Bem, assinale a alternativa que apresenta um endereço de IP válido, e ali ele vem na letra A, B, C, D, E, com vários endereços de IP, a gente tem que escolher um válido. Como a gente faz isso? Vamos relembrar um pouquinho esse assunto. Como eu disse, pessoal, e a própria questão confirmou, IP significa o protocolo da internet e é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Quando nós falamos de IP, nós temos basicamente que lembrar do IP versão 4, que já esgotou, porque não existem novos endereços de IP v4 para fornecer a novos computadores, e temos também o IPv6, que visa substituir o antigo IPv4. O IPv4 tem 32 bits e o IPv6 128 bits. Esse é um ponto importante. Outra dica. Atualmente, tanto o IPv4 quanto o IPv6 podem ser utilizados, mas nós temos que conhecer, mesmo que o IPv4 tenha esgotado, saber que ele ainda é utilizado. E o IPv6 aos poucos está substituindo o antigo IPv4. Aos poucos. Vamos lá entender o IPv4. O IPv4 de 32 bits, ele é formado por 32 zerinhos e uns, separados em grupos de 8 bits, grupos de 8 zerinhos e uns. E aí nós temos a ideia de que ele tem um total de 32 bits. Mas isso é a maneira como o computador entende. Para o ser humano entender, é necessário converter cada grupo de 8 bits em um número decimal. Por exemplo, aqui converti, deu 192. Esses 8 bits convertido em decimal deu 168. Esses 8 bits deu 1. Esses 8 bits deu 100. Então, o endereço IPv4, para o ser humano entender, ele é formado por 4 partes, isso era importantíssimo para resolver a questão, 4 partes de números decimais separados por ponto. 4 partes de números decimais separados por ponto. Esse é o IPv4. Já o nosso IPv6 de 128 bits, ele é composto por 8 partes de 16 bits cada uma, totalizando 128 bits. São 8 partes de 16 bits cada uma, totalizando 128 bits. Mas isso é o jeito que o computador entende. Para o ser humano entender, nós pegamos cada parte de 16 bits e convertemos no número hexadecimal. Como, por exemplo, essa parte deu o hexadecimal 2001. Essa outra parte deu o hexadecimal 0DB8. Isso porque quando temos endereços IPv6, tem números hexadecimais e nos números hexadecimais podem ter letras, como a letra A, B, C, D, E e F, que são representantes de dígitos nos números hexadecimais. Esse aqui deu zerinho, essa conversão deu 0, essa deu 0, essa deu 0, deu 0 e essa deu 1. Aí, para representar o IPv6, o IPv4 são 4 partes de números decimais separados por ponto. O IPv6 são 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. 8 partes de números hexadecimais, portanto pode conter letras, separados por 2 pontos. Outra dica, se tiver uma sequência de zeros, pode representar só com 0. Ou ainda, se tiver uma sequência de zeros, pode tirar toda a sequência de zeros e substituir por 2 pontos seguido de 2 pontos, porque aí se sabe que todas as partes faltantes entre o 2 pontos seguido de 2 pontos tinha 0, para formar então as 8 partes. Isso é um endereço IPv6. Mas o IPv4 são 4 partes de números decimais separados por ponto. Bem, pessoal, olhando aqui, eu só tenho um local onde tem 1, 2, 3, 4 partes separadas por ponto, de números decimais, que é a alternativa da letra B de Brasil. Porque a letra A de América, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, quer dizer, nem é o IPv6 também, que teria 8 partes e ainda seriam números hexadecimais. E aqui também na letra C são só 3 partes, e aqui na letra D 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, algum que se enquadre
ou no IPv4 ou no IPv6, é só o da letra B, que se enquadrou no IPv4, porque são 4 partes, números decimais separados por ponto. Como é que a gente sabia que os outros não eram o IPv6? Porque não era 2 pontos. No IPv6 é separado por 2 pontos. Era IPv4. Se era IPv4, tem que ter 4 partes. Então, já que era ponto final, era IPv4. No IPv4 são 4 partes separadas por ponto de números decimais. Por isso a resposta, a nossa letra B de Brasil para essa questão. Questão que já apareceu várias vezes e de novo aqui, porque a gente já fez aqui no canal uma questão desse assunto e agora voltou de novo. Mais uma questão diferente, mas sobre o mesmo assunto e com o mesmo conhecimento exigido. Certo, pessoal? B de Brasil a resposta. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. Isso é bem importante. Também se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, como sempre. Grande abraço e bons estudos!